Vamos lá então, pessoal, resolução da nossa avaliação sobre nomenclatura de ácidos e bases. O exercício 1 pede para você completar com a forma os espaços. Então aqui você tem que colocar a forma. Pela regra de nomenclatura de ácido, nós podemos utilizar essa tabelinha, em que você pode perceber que o ácido, ao terminar com hídrico, deriva de um ânion terminado em eto. Quando um ácido termina em oso, o nome termina em oso, o ânion que ele forma terá terminado em ito. E quando o ácido terminar em ico, o ânion dele terminou em ato. Aqui a gente pode perceber que o ácido clorídrico, então do elemento cloro, terminado em hídrico, o ânion que ele forma na ionização tem que terminar em eto. Então, se é cloro e eto, a gente pode chegar à conclusão que é o cloreto. E onde que você pode encontrar o cloreto? O cloreto você percebe aqui, ó, ele é um ânion monovalente, então é Cl-1. Determinado o ânion, a gente pode perceber a quantidade de H+ que nós utilizaremos. Se aqui é -1, H+, que é a característica de ácido, que é mais 1, então eu terei que ter um H+ para um Cl-. Juntando na fórmula, como que nós teremos? HCl. Então a fórmula do ácido clorídrico é HCl. No item B, a gente pode perceber que é o ácido fosfórico. Se terminou em ico, o ânion que ele vai formar tem que terminar em ato. Se é de fósforo terminado em ato, a gente chega à conclusão que é o fosfato. Procurando na nossa tabela de ânions, a gente percebe o fosfato aqui, ó. Ele é um ânion trivalente. Como é o ânion? PO4, 3-. Então, o ânion PO4 -3. Se aqui me resulta num ânion 3 negativos, a gente chega à conclusão que eu precisarei de 3H+. Feito isso, então, você percebe 3 hidrogênios e você junta com o fosfato. Aí você vai chegar nessa fórmula. 3 hidrogênios e o fosfato. Então, a fórmula do ácido fosfórico é H3PO4. Do ácido sulfúrico, a gente percebe terminado em ico. Se terminou em ico, o nome do ânion tem que terminar em ato. Se é de sulf, que é de enxofre, e termina em ato, é o sulfato. Procurando na nossa tabela de ânions, você percebe o sulfato aqui, ó. Ele tem então carga 2 negativos. 2 negativo menos, lógico, menos 2. Então nós escreveremos SO4 menos 2. Então, a gente chega à conclusão que, se aqui é menos 2, aqui terá que ser mais 2. Para ser mais 2, eu precisarei de 2 hidrogênios para formar os 2 H+. Então, você percebe 2 hidrogênios, por isso você vai usar H2, e você junta o sulfato, SO4. Aqui, então, você obtém a fórmula do ácido sulfúrico. Ácido nítrico, da mesma maneira. Terminou em ico, o ânion tem que terminar em ato. Lógico que vocês lembram que o ânion é a parte negativa. Se é de nitrogênio terminado em ato, a gente chega à conclusão que é o nitrato. E onde a gente encontra o nitrato? O nitrato é um ânion monovalente, então ele está aqui, NO3 menos 1. Escrevendo o nitrato, a gente tem condições de saber quantos hidrogênios nós usaremos, quantos H+ nós teremos. Se nós temos menos 1, aqui eu tenho mais 1. Aí a gente junta os hidrogênios, junta o nitrato, a gente encontra então a fórmula do ácido nítrico. Então, HNO3.
ok? Vamos lá então, pessoal, resolução do exercício número 2. O ácido cianídrico é o gás de ação venenosa mais rápida que se conhece. Uma concentração de 0,3 mg por litro de ar é imediatamente mortal. É o gás usado nos Estados Americanos do Norte, que adotam a pena de morte por câmara de gás. A primeira vítima foi seu descobridor, você tem aqui o nome, que morreu ao deixar cair um vidro contendo solução de ácido cianídrico, cuja fórmula molecular e sua ionização é. Então, ok, nós precisamos saber qual é a fórmula do ácido cianídrico. Seguindo aquela mesma regra de nomenclatura de ácido, se o ácido terminar em hídrico, o seu ânion tem que terminar em eto. Então, você vê cian terminando em eto, a gente descobre que é o cianeto. E se você observar na fórmula, na tabelinha de ânions, você vai ver que o cianeto é uma combinação de carbono e nitrogênio com carga -1. Então, a partir do cianeto, a gente consegue descobrir a fórmula do cianídrico, do ácido cianídrico. Então, você tem aqui o cianeto, Cn-1. Obviamente, você consegue saber que você vai precisar de um hidrogênio para obter o H+, para combinar com o Cn-, já que a carga positiva e negativa elas têm a mesma origem. Então, a partir daqui, você fez a ionização e você consegue saber perfeitamente que a fórmula molecular do ácido cianídrico é uma vez hidrogênio e uma vez cianeto. Então, fica Cn. Então, esse aqui é o ácido cianídrico. E aqui é a sua ionização. Ok? Vamos lá então, pessoal, resolução do exercício número 3. Chegamos então às bases, os hidróxidos. Escreva as fórmulas das bases e equacione suas dissociações. Então, o que nós temos que fazer? Escrever a fórmula do hidróxido ferroso, ou ferro 2, e a partir daqui fazer a sua dissociação. Ou, de maneira mais simples, fazer primeiro a dissociação, a base dissociada, para a gente chegar na fórmula dela. Então, se nós usamos aqui ferro 2, ou também pode ser chamado de ferroso, porque vocês lembram que o ferro ele pode ser +2 ou pode ser +3. Se eu tivesse usado o ferro 3, obviamente aqui nós deveríamos chamar de ferro 3. Como a letra A indicou, nós usamos o ferro 2. Então, nós temos esse cátion, ferro +2. Então, a partir do ferro +2, a gente consegue perceber quantas hidroxilas nós teremos. Lembrando que essa aqui é a característica da base, nossa hidroxila. Se aqui é carga +2, aqui eu terei que ter carga -2. Logicamente, se a hidroxila tem carga -1, logicamente eu precisarei de duas hidroxilas. Então, você percebe, uma vez o ferro, o número 1 está indicado aqui, está implícito, e duas hidroxilas, o que resultará na seguinte forma, FeOH2. Então, nós descobrimos aqui a fórmula, deveremos preencher aqui FeOH2, lembrando que esse parênteses a gente coloca por tratar a hidroxila como um grupo, e esse grupo duas vezes, tá? Costumo dizer que se nós não colocarmos os parênteses, a gente está indicando que somente o hidrogênio está duas vezes, mas nós temos o conjunto inteiro, a hidroxila inteira duas vezes, por isso que nós utilizamos o parênteses. Fazendo a dissociação, vamos repetir só ela aqui para ficar a dissociação completa. Nós teremos o ferro +2 e eu terei duas hidroxilas, 2 OHs. Então, nós temos a fórmula e a sua dissociação.
No item B, nós temos o hidróxido de cobre 1. Então, nós partimos desse cátion, cobre mais 1. Logicamente, se aqui é mais 1, eu teria que ter menos 1. Como? Utilizando apenas uma hidroxila, o que me resultará na seguinte fórmula: CuOH. Lembrando que quando é 1, a gente não precisa indicar entre parênteses, até porque a multiplicação por 1 é a mesma coisa que não ter feito nenhuma multiplicação, então não há necessidade do parênteses. Então ficamos cobre OH, CuOH, fazendo a dissociação, cobre mais 1, mais uma hidroxila. Então, hidróxido de cobre 1, o menor estado de oxidação do cobre, pois ele tem mais um outro estado de oxidação, se eu não me engano, mais 2. Hidróxido de magnésio, no item C. Se nós utilizamos o magnésio, você pode perceber na sua tabela de cátions que o magnésio ele tem carga mais 2, por ele estar também na família 2A. Logicamente, se a hidroxila tem carga menos 1, a gente chega à conclusão que nós precisaremos de duas hidroxilas, o que resultará na seguinte fórmula: MgOH2. Ok? Então, façamos a fórmula. Você percebe que a partir do número 1, do 2 para frente, a gente precisa colocar o parênteses, já que o grupo todo aparece duas vezes. E fazendo a dissociação, nós teremos Mg mais 2 mais duas hidroxilas. Ok? Esse foi o exercício 3. Vamos lá então, pessoal, a resolução do exercício 4. As equações a seguir mostram a dissociação em água dos hidróxidos de sódio e alumínio. Então você tem dois exemplos: NaOH, hidróxido de sódio, e hidróxido de alumínio. E vocês podem perceber a dissociação. Então, nós temos que equacionar as dissociações do hidróxido de lítio. O lítio ele tem carga Li mais 1. Obviamente, então eu terei que ter uma hidroxila. Você consulta essa carga na tabela de cátion. Você vai perceber lá que o lítio é mais 1. Então, fazendo a dissociação, vamos terminar a fórmula aqui. A gente percebe que o hidróxido de lítio tem essa seguinte fórmula: LiOH. Fazendo a dissociação dele, lembrando que essa dissociação só ocorre em meio aquoso, a gente vai ter Li mais IOH menos. O hidróxido férrico, no exercício anterior, nós percebemos que o ferro ele tem dois estados, 1 mais 2 e 1 mais 3. Como nós utilizamos o férrico, ou com estados de oxidação maior, a gente usa ICO, terminado em ICO, e para o menor, a gente utiliza o oso. Como nós utilizamos o férrico e não o ferroso, nós utilizamos o estado de maior oxidação, consequentemente, o ferro mais 3, o que nos obrigará à utilização de 3 hidroxilas, para que eu tenha 3 positivo e tenha 3 negativos, o que vai me resultar na seguinte fórmula: Fe uma vez e 3 hidroxilas. A gente vê o 3 aqui. Fazendo a dissociação, obviamente, nós chegaremos na seguinte dissociação. Última, hidróxido de estrôncio. Se nós percebermos na tabela, o estrôncio ele tem carga mais 2. Logicamente, a gente chega à conclusão que nós precisaremos de duas hidroxilas. Então, nós teremos SrOH duas vezes. E a dissociação, Sr mais 2 e duas hidroxilas. Ok? Essa foi a nossa avaliação.